Olá, meus queridos despertos. Hoje é nossa última segunda aqui conversando sobre Deus e espiritualidade. E eu queria começar contando uma história para vocês. Mais uma história. Aqui embaixo tá a minha cola. Sempre que eu desviar o olhar aí é por causa disso e também porque eu sou meio agitada, eu fico olhando para todos os cantos. Vocês já devem ter percebido isso. Bem, há 4 anos atrás eu estava num emprego que a sociedade considera algo de status. Eu estava ganhando bem para a área da educação, era um bom salário, era um bom cargo, eu tinha perspectiva de futuro, de crescer dentro dessa carreira, de continuar nesse cargo e de repente, quem sabe, ter outros cargos maiores. Eu comprava o que eu queria, viajava para onde eu queria e tinha um vazio. Tinha um vazio que, apesar da sociedade falar, nossa, você agora tá bem, nossa, tinha um vazio. E quem viu o último vídeo sabe onde eu estava trabalhando a essa época. Mas socialmente, para minha mãe, era o auge, né? Para ela falar para as amigas dela, para o meu pai. Para eles estava tudo bem, mas para mim, embora eu ficasse pensando, cara, eu preciso agradecer, né? Quantas pessoas gostariam de ter a minha vida, estar na minha situação. Eu fico o dia todo longe das minhas filhas, mas eu tenho grana para fazer o que elas quiserem. Mas tinha um vazio, sabe? E aí eu saí numa viagem de férias, eu fui viajar sozinha em janeiro de 2016 e nessa viagem eu senti que tinha algo me chamando para mais além e eu tinha muita vontade de falar para as pessoas. Eu tinha muita vontade de fazer palestras, eu tinha muita vontade de me comunicar. Eu já fazia palestras desde 2000, eu faço palestras desde 2004, mas nesse ano o desejo de fazer isso profissionalmente, de falar para as pessoas, ficou muito grande dentro de mim, né? Só que, cara, eu achava que eu tinha que ser alguém para ser palestrante, né? Eu tenho que ser alguém, eu preciso fazer coisas para ser alguém, né? E aí eu fui ser alguém, porque eu imaginava assim, eu ia nas palestras dos caras que eu admiro, eu ia às palestras dele e eu via no começo as pessoas falando assim, nós vamos receber agora o fulano de tal, que é graduado em não sei o que, pós-graduado em não sei o que, mestre em não sei o que, tem formação de não sei o que, não sei aonde, blá 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 blá. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Se eu preciso que as pessoas tenham o que falar de mim, eu vou ser alguém. E aí eu fui para o mestrado, pós-graduação, coach disso, coach daquilo, e formações, e formações, e formações. E eu percebi e comecei a ler coisas de pessoas falando que para você ter sucesso tem uma fórmula. Aí foi o primeiro livro que eu li, foi O Segredo das Mentes Milionárias. Então tem um segredo para ser milionário, eu vou seguir esse segredo. Alta performance, produtividade, e eu fui lendo muito essas coisas do coaching, da alta performance mesmo, do desenvolvimento pessoal, e eu comecei a ler e procurar muitas coisas desse tipo. E ao mesmo tempo eu sempre tive assim, um impulso muito grande de largar tudo, sabe? Eu sempre tive um impulso muito grande de largar esse emprego. Eu tinha que ficar lá durante 3 anos e eu tive impulsos várias vezes de não ficar lá esses 3 anos e seja o que Deus quiser. Esse é um cargo efetivo na prefeitura, eu já fui efetiva já trabalhei em várias redes, já tive o cargo efetivo no estado e eu exonerei. Eu passei em concursos e eu não quis assumir. O último, inclusive, foi agora em março. Eu passei, não fui lá para tomar posse, eu nem sei para que eu faço, né?
Mas enfim, sempre com esse impulso de largar as coisas, porque assim, quando eu largar, eu vou poder ser quem eu nasci para ser. E ao mesmo tempo sem saber quem é que eu nasci para ser, né? E quando isso foi há 4, 5 anos atrás, em 2016 eu fiz essa viagem, e nessa viagem um impulso assim, cara, tá errado, você tem que resolver a sua vida. E isso se passou tanto tempo, aí eu conheci, através de uma amiga, Cibele Colli, eu conheci a Flávia Melissa nas redes sociais. E aí eu comecei a fazer um desafio dela, que era 300 dias de gratidão. Cada dia, durante 300 dias, tinha que postar alguma coisa. E eu fiz esse desafio. E quando eu acabei o desafio, eu fui começar a assistir coisas da Flávia Melissa, e essa mulher falava sobre viver com o coração. Sentir o que o coração diz. Fechar os olhos e perceber o que o seu coração sente para você dar respostas para a vida. E eu falei, cara, eu não sei como que é viver a partir do coração. Eu vivi a partir dos meus estudos, eu vivi a partir das fórmulas para ser uma pessoa de sucesso. Você quer tomar um café da manhã num hotel chiquérrimo? Então siga os passos que a fulana faz para você ficar próspera igual a fulana. Você quer ganhar 1 milhão em tanto tempo? Então faça isso e isso. E eu achava que tinha que ter métodos e fórmulas para ser quem eu era, para ser quem eu desejava ser, né? Para ser alguém. E essa mulher falava para eu viver com o coração. Eu falei, gente, eu fui ensinada a viver para o vestibular, para ser uma pessoa, para ser alguém na vida, né? Estuda para você ser alguém na vida. Eu escutei muito isso e eu acredito que vocês devem ter escutado também. Só que aí o que aconteceu? Veio uma moça e falou assim comigo, sai da mente, sente o seu coração, o que faz ele vibrar? E aí eu fiz o meu primeiro vídeo em 2017, olha quanto tempo passou, setembro de 2017 eu criei o canal no YouTube Conhecer e Despertar e fiz lá o primeiro vídeo, e esse vídeo teve um monte de visualização, que não é 1 milhão de visualizações, mas são mais de 300, 400 pessoas assistindo. Eu falei, cara, tem 400 pessoas querendo me ouvir, é isso mesmo? Ouvir o que eu tenho para dizer? Daí eu comecei a agendar palestras, a fazer palestras, e isso foi algo meio até terapêutico, até hoje para mim, porque ao falar eu começava a me entender e a pensar o que eu queria mesmo da vida. E aí eu descobri, gente, que para eu fazer o que eu amava, o que eu estava a fim de fazer, o que eu queria fazer para ser de contribuição no mundo, eu já era alguém para fazer isso. Você já é alguém. Você já pode ser a pessoa e fazer as coisas. E aí eu descobri que não preciso de uma fazeção de coisas para eu ser quem eu nasci para ser. É só eu fluir. Eu percebi que pessoas começaram a me procurar depois dos vídeos, perguntando se eu atendia terapeuticamente, e aí eu comecei, eu me formei para isso, né, para legalmente eu poder atender as pessoas, para não ser só uma distribuidora de conselhos, e as pessoas foram se envolvendo, e eu comecei a olhar mais para mim e a questionar, não, eu não gosto disso. Não, eu não quero fazer isso. E que aí eu percebi que para viver entre o que o meu coração queria e entre o que eu tinha vivido, reproduzindo os padrões do outro a minha vida toda, eu tinha que descascar um monte de camadas, porque eu não conseguia acessar a minha essência, porque tinha um monte de cascas, tipo uma cebola mesmo, sabe? Que até chegar lá no miolinho tem aquele monte de camadas, e eu precisava tirar essas camadas para me acessar. E aí eu comecei a entender que para a gente expressar quem a gente não precisa fazer coisas. Ah, mas eu tenho que fazer mais um curso disso. Ah, mas eu tenho que fazer mais
eu tenho que, não, primeiro eu tenho que acabar meu pós-doutorado para depois começar a dar palestras. Não, as pessoas querem a nossa essência, elas não querem os nossos títulos. As pessoas querem relacionamento, elas não querem uma catedrática falando lá de longe. E aí eu descobri que tem uma criança aqui dentro que quando era pequenininha adorava brincar de escolinha e que colocava os bichinhos de pelúcia na frente do quadro, ensinando e falando para eles. E que essa criança lá de trás, ela não ficava assim, não, mas eu preciso planejar, eu preciso modelar alguém, eu preciso, né, para eu alcançar uma meta, preciso fazer assim, 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 assado. Ela simplesmente era, ela simplesmente fazia. Só que a gente cresceu essa criança livre e feliz, porque eu falo muito de criança ferida, mas antes dela tem uma criança livre, feliz, espontânea, que simplesmente é uma criança que quer pintar algo, ela não fica, vou planejar, vou separar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ela simplesmente faz. Eu vou brincar, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer... Não, ela simplesmente brinca. Eu tô aqui, ó, a minha filha menor tá ali do lado. E ela tá fazendo o que ela precisa fazer. É essa espontaneidade, é esse quem a gente é que a gente precisa trazer de volta, só que a gente tá cheio de camadas, né? Porque a gente sempre ouviu assim, olha, não, primeiro trabalhar, primeiro obrigação, depois a diversão. Eu sempre ouvi. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro você vai trabalhar, vai estudar e depois é o lazer. É como se primeiro eu vou fazer o que é chato, o que é forçado, o que não sou eu de verdade, vou ganhar dinheiro e depois que eu tiver tudo isso, aí sim eu posso ser feliz, aí sim, lá quando eu aposentar eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Não! Por que o leve, por que o prazeroso tem que ser depois? Por que tem que o brincar tem que ser depois? E aí eu fui descobrindo, gente, que a vida, ela tem os seus próprios princípios, assim, para acontecer. Que estão fora desses métodos aí da alta produtividade, do eu tenho que fazer, e o método esse, o método aquele, e 6 em 7. Tá fora disso. A vida tem os seus princípios e o primeiro deles é a fluidez. A vida simplesmente flui quando a gente é quem a gente nasceu para ser. E aqui eu não tô falando de viver com propósito e que, olha, você larga um emprego hoje e amanhã porque você descobriu o seu propósito, você ficou milionário no seu propósito. Não, continua sendo trabalho. Continua dando trabalho. Só que como você tá exercendo a sua missão, isso fica leve, isso fica prazeroso. Para mim, por exemplo, eu preciso tomar cuidado. Porque é tão prazeroso gravar vídeos, gravar aulas para os cursos online, é tão prazeroso fazer lives, é tão prazeroso escrever os textos do artigo do blog, dos livros. É tão prazeroso que eu posso me perder nisso por horas e horas e horas, finais de semana e estar envolvida no trabalho. Mas é trabalhoso, mas é leve, porque flui da sua essência, flui de quem você é, de quem você nasceu para ser. E aí uma outra coisa que eu anotei aqui para falar é que a gente precisa começar a se questionar como é que a gente tem vivido. Nós, não, sabe, simples questionamentos, simples perguntas assim, como eu tenho respirado? Eu vou falando e eu vou respirando e eu ando e eu respiro sempre. Como? Eu não olho para minha respiração. A gente acha que sabe das coisas, mas a gente não sabe nem como que a gente respira. A gente não sabe como que a gente caminha. A gente não sabe como a gente se alimenta. A gente não sabe como a gente dorme, das coisas mais simples e mais básicas
que merecem nossa total atenção porque elas contribuem para a extensão da nossa vida, a gente não sabe. E foi quando eu comecei a gravar os vídeos, quando eu comecei a atender terapeuticamente e quando recentemente eu descobri que eu não preciso seguir métodos engessados para alcançar as pessoas, porque eu não quero alcançar números de pessoas, eu não quero ter 1 milhão de seguidores no Instagram, no YouTube. Eu quero alcançar você, pessoas, nomes. E eu quero me conectar com você, e eu quero ter a honra de saber das suas dores, das suas alegrias. Quando eu me entreguei a isso, as coisas simplesmente fluíram, porque eu sou quem eu sou, assim como você já é alguém. Você não tem que fazer nada para ser alguém, você já é digno de amor, você já é digno de afeto, você já é digno de prosperidade. Você só precisa tirar esse monte de casca, de camada de cebola aí que está escondendo a sua essência, escondendo quem você nasceu para ser. E eu tô te falando isso tudo aqui, não é porque você não sabe, você já sabe, eu só estou te lembrando. Eu só estou te lembrando que você é a essência divina que está aí dentro. E nesse último vídeo eu gostaria de que ficasse em Deus e espiritualidade, relacionamento com Deus e espiritualidade, esse recado final da minha parte. Seja quem você nasceu para ser. Sinta dentro de você, ouça o seu coração. O que faz seu coração vibrar, ficar quentinho, gostoso? Olha lá na sua criança feliz, o que é que ela fazia, que ela amava. Muito possivelmente lá está a dica do que você deve fazer hoje. Você já é alguém. Eu já sou alguém. E nós nos conectamos aqui, despertando a nossa essência. Porque é só isso que o universo espera de nós. Que a gente seja, que nós sejamos. E é isso que eu desejo para você. Que você se liberte de todos os condicionamentos, que você se liberte de todas as historinhas que contaram para você e que você seja você, espontaneamente, fazendo as coisas que você ama, se entregando para o outro, se entregando especialmente a si mesmo. Vamos embora junto para o próximo mês. Que seja bem-vindo julho e que nós estejamos lá em julho plenos de toda essa jornada linda que nós fizemos nesse mês de junho. Muita gratidão por ter você aqui conosco no Desperte Sua Essência. Beijo!